Olá, eu sou Marcos Antônio, esse é o canal Verdade que Liberta, e nesse vídeo de hoje eu quero trazer um tema importante para a nossa vida cristã, um tema importante para a humanidade também. Falar sobre o nascimento de Jesus, também falar um pouco sobre a história do Natal, e nesse vídeo eu quero aqui trazer algumas citações históricas que vão embasar a minha tese nesse vídeo que aqui eu vou apresentar para vocês. Bom, Lucas capítulo 2, convido você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. Vamos ler aqui dois versículos, para nós começarmos a nossa conversa de hoje. Lucas 2, versículos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Com base nesse texto e também no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus, nós cremos, isso é comprovado dentro e fora da Bíblia, que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Alguns historiadores que eram de fora de Israel, né, também falaram sobre o nascimento de Jesus. Então, quando ocorreu o nascimento de Cristo? Será que o 25 de dezembro é a data em que Cristo nasceu? Quando pegamos a própria Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a gente percebe que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. É praticamente nula a possibilidade de Jesus ter nascido nesse dia, e vou explicar já por quê. Lucas 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Com base em Lucas 2, verso 8, nós podemos afirmar que realmente 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. Por quê? O mês de dezembro, no Antigo Oriente, no Oriente Próximo, ali é um mês muito frio, dezembro. E quando a gente pega o calendário judaico, compara com o nosso calendário gregoriano, o calendário que nós utilizamos hoje, o 12º mês do nosso calendário, que é dezembro, no calendário judaico vai cair no ano de Kislev. Kislev é o último ano, é o último mês, melhor dizendo, ali no calendário. Vai cair em janeiro ou fevereiro do nosso calendário atual, certo? Então, nesse tempo aqui, não pode ter nascido Jesus pelo fato de que entre janeiro e fevereiro, no Oriente Próximo, é um mês de muita chuva, é um mês frio, e não faria sentido algum haver pastores tomando conta de rebanhos à noite, certo? Então, Marcos, quando que Jesus nasceu? Nós não temos uma data precisa, certo? Mas podemos arriscar pelo menos o ano e também pelo menos o mês. O dia a gente não tem como especular alguma coisa. Bom, sobre o ano do nascimento de Jesus. Quando nós utilizamos o calendário ele foi feito com referência ao nascimento de Cristo, certo? O período que antecede o nascimento de Cristo é colocado como AC, ou antes de Cristo, né, que significa assim, antes de Cristo, e o período depois do nascimento de Jesus, ele é colocado como DC, depois de Cristo, ou AD, que é Annus Domini, no latim. Os judeus, especialmente, eles não usam essas nomenclaturas. Eles usam o antes da Era Comum e o tempo da Era Comum, certo? Antes da Era Comum, se referindo ao nosso antes de Cristo, e Era Comum se referindo ao tempo depois de Cristo, ou Annus Domini. Pois bem, então Cristo, quando ele nasce, né, ele nasce não em dezembro, né, como nós já falamos, e vamos discorrer mais um pouco sobre isso. Jesus, ele dividiu a história, né? Isso é um fato aí que comprova que Jesus foi um ser que realmente existiu aqui, e ele hoje está no céu, ministrando como um sumo sacerdote, e virá uma segunda vez para buscar aqueles que aceitaram o seu senhorio e também ele como Salvador. Pois bem, o ano, quando foi a última vez que houve uma alteração no calendário, foi em 1582. Isso porque o Papa, na época, ele viu uma defasagem
que havia porque as estações não estavam compatíveis com o calendário juliano, né, que foi reformado no ano 46 a.C. por Júlio César, imperador de Roma. E aí então foi contratado um matemático e ele fez a conta e então pulou do dia 4 de outubro daquele ano, de 1582, que era uma quinta-feira, pulou para 15 de outubro, uma sexta-feira. Os dias numéricos do mês foram alterados, mas os dias da semana continuaram intactos. Desde a criação, os dias da semana continuam assim como estão. Quando Dionísio, que foi o matemático ali que fez a mudança do calendário, ele datou o ano do nascimento de Cristo como sendo o ano 753 da fundação de Roma. Era assim que os romanos contavam o tempo. Eles contavam a partir da fundação da cidade de Roma. E só que teve um problema. Quando Dionísio ele falou que Cristo teria nascido no ano 753 da fundação de Roma, Cristo possivelmente já tinha de 4 para 5 ou 6 anos de idade até. Então houve um erro no cômputo da data. Agora eu vou trazer algumas citações históricas aqui. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 2, vou aqui recorrer à palavra de Deus, Mateus capítulo 2, diz assim o versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Pois bem, Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, certo? O historiador Flávio Joséfo, foi um historiador judeu a serviço de Roma, ele viveu no primeiro século depois de Cristo, ele vai falar acerca de Herodes o seguinte: Herodes morreu depois de reinar 34 anos, contando da época em que ele mandou matar Antígono e assim obter seu reino, ou 37 anos, contando da época em que ele foi feito rei pelos romanos. Na história, a posse de Herodes para ser ali o governador da Judéia foi no ano 37 a.C. Se você contar 34 anos, naquela época se usava o ano incluso, o tempo incluso, né, você vai chegar no ano 4 a.C. Então você contando 37 mais 34 vai dar no ano 4 a.C. Lembrando que antes de Cristo a contagem do tempo é de forma decrescente. Né? Primeiro vem o ano 4, depois o ano 3, o ano 2, o ano 1, para depois vir a forma crescente de contagem do tempo. Então Jesus não poderia ter nascido depois da morte de Herodes. Então o que eu quero dizer é que Jesus não pode ter nascido depois do ano 4 a.C., ou seja, no ano 3, no ano 2, no ano 1 a.C., no ano 1 depois de Cristo, Jesus não poderia ter nascido depois da data de 4 a.C. E também a astronomia fala que no ano 4 a.C. houve um eclipse no dia equivalente ao nosso calendário, no dia 12 de março do ano 4 a.C. E Herodes morreu um pouco depois desse eclipse que foi visto em Jerusalém, em toda a Judéia. E Herodes, a história fala que entre 12 de março, que foi o dia do eclipse lunar, e 11 de abril, que foi o dia da Páscoa, 11 de abril foi a data que caiu a Páscoa, porque na antiguidade a Páscoa tinha um dia fixo ali, né? Então, entre essas duas datas, Herodes havia falecido. Então, Jesus ele teria que ter nascido antes de Herodes ter morrido, ou seja, até o ano 4 a.C. Também a Bíblia vai dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, tem um detalhe importante também aqui, diz assim, Lucas capítulo 2, versículos 1 e 2, e 3 também, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. César Augusto era imperador de Roma, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Nós temos aqui mais alguns dados históricos importantes.
foi dado um decreto de César Augusto para que as pessoas voltassem para suas terras natais, né, para sua terra natal, para que houvesse o recenseamento. Só que eu tenho uma questão aqui. Mas antes de adentrar com mais profundidade nesse texto de Lucas, alguns podem pensar assim, olha, mas para que César Augusto iria decretar que o povo voltasse para a sua terra natal, para haver um recenseamento? Antes de os romanos quererem que os seus vassalos, né, os seus súditos ali, os cidadãos do império morressem, eles queriam que esses assim pagassem impostos, né, para Roma, né? E havia os coletores de impostos e até os judeus, né, dentre eles Zaqueu, por exemplo, Mateus também, eram coletores de impostos, trabalhavam para Roma, né, a serviço de Roma. Então, antes de mais nada, o Império Romano, eles tinham interesse de que a sua população, dentro do Império, pagasse impostos para o imperador, para o governador de Roma, né? Bom, só que temos um detalhe intrigante aqui. O verso 2 diz que o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Quando a gente puxa na história, Quirino foi governador da Síria entre os anos 6 depois de Cristo até o ano 12 depois de Cristo. E agora? Sendo que Cristo ele não poderia ter nascido depois do ano 4 a.C., que foi o ano da morte de Herodes, e houve um recenseamento no ano que Cristo nasceu, e o recenseamento na época de Quirino só se deu depois do ano 6 depois de Cristo, então como resolver esse problema? Simples. A palavra primeiro, aqui no original grego, que foi escrito assim o Novo Testamento, a palavra grega é protos. Protos quer dizer anteriormente. Então a gramática grega vai nos ajudar. O texto seria no original assim: o recenseamento anterior ao recenseamento de Quirino, que era governador da Síria. Entendeu? Então agora aqui nós temos um dado importante. Foi feito um recenseamento antes do recenseamento feito por Quirino, na época de Quirino, melhor dizendo. E segundo a história, o Império de Roma fazia o recenseamento num ciclo de 14 anos. A cada 14 anos havia recenseamento. Então, isso vai nos jogar para o tempo ali, aproximado ali, antes do ano 4 a.C. Eu tenho uma citação também aqui de Tertuliano, é a única citação que a humanidade tem a respeito do assunto, que ele vai falar acerca de um recenseamento. Ele diz assim: consta terem sido efetuados recenseamentos na Judéia sob Augusto, por obra de Cêncio Saturnino, prefeito da Síria entre 9 e 6 a.C. É um documento que você encontra aí a fonte é Adversus Marcionem. Então aqui nós percebemos, é o único dado histórico que nós temos, né, é de Tertuliano, quando no século III ele escreveu de que houve recenseamentos na época de Cêncio Saturnino, sob a ordem de Augusto, né, entre os anos 9 e 6 a.C. Então vamos lá. Resolvemos esse problema por hora, né? No Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 2, ali vai falar que reis magos vieram do Oriente a Jerusalém, né? Os magos, como é que eles souberam da profecia? Para não assim deixar muito extenso aqui o vídeo, vou tentar resumir da melhor maneira possível. Na antiguidade, depois que o povo de Israel saiu do exílio babilônico, ficou muitos documentos judaicos em Babilônia. E aí os pagãos começaram a ter acessos a esses documentos. Alexandre o Grande, imperador greco-macedônico, ele era, além de ser um ótimo militar, ele era o imperador do Império Greco-Macedônico, além de ser um ótimo militar, ele era um ótimo conhecedor da cultura e também amante da ciência, do saber. Ele tinha um desejo de construir uma biblioteca. E aí então, antes dele cumprir esse desejo, ele morreu. Ele, segundo a tradição, ele passou 2 dias
seguidos, né, se embriagando, e acabou morrendo de febre, né? Depois que Alexandre morre, vem os 4 generais e usurpam o trono, que seria de Filipe, filho de Alexandre. E os generais são Seleuco, Licímaco, Ptolomeu e Cassandro. Ptolomeu e Seleuco, esses dois aqui, começaram uma dinastia no Império Greco-Macedônico que foi fragmentado após a morte de Alexandre. Os Seleucidas ficaram na região da Síria e da Palestina, e os Ptolomeus ficaram na região do Egito. O Egito era agora não mais aquela nação, aquele império poderoso, desde que a Medo-Pérsia derrotou o Egito agora ficou sendo província, agora, nesse momento, da Grécia. Pois bem, então Ptolomeu I, que assumiu ali o Egito, ele não fez muito caso do desejo de Alexandre. Veio Ptolomeu II, Filadelfo, esse sim, colocando em prática o que Alexandre queria fazer, ele manda construir uma biblioteca em Alexandria. Alexandria foi construída pelos egípcios em homenagem a Alexandre por ele ter libertado os egípcios da servidão medo-persa, né? Eles eram escravos da Medo-Pérsia. Pois bem, então em Alexandria, Ptolomeu II Filadelfo constrói a Biblioteca de Alexandria. E esse próprio rei Ptolomeu II, ele ordena que 72 judeus traduzissem o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e em algumas porções em aramaico, para o grego koiné da época, que era a língua franca, igual o inglês hoje, né? E então foi traduzido o Antigo Testamento para o grego, havia judeus que moravam na Palestina, ali, que não conheciam a língua hebraica, a língua grega estava mais forte, tinha mais influência, e havia hebraicos, né, havia hebreus, melhor dizendo, que não sabiam falar o próprio hebraico, falavam grego. Então a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, ela se tornou acessível para as pessoas que só conheciam a língua grega, né, que era a língua mais falada no mundo até então. Pois bem, então diante desses documentos, né, nós entendemos, né, subentende-se, que os pagãos também tinham acesso às profecias registradas no Antigo Testamento no tocante ao Messias. Então, os magos, como eles eram, além de astrônomos, eles eram estudiosos da profecia, então eles estudaram as profecias do Antigo Testamento, eles leram Números 24:17, que diz que em Belém procederia a estrela de Jacó. Eles leram Miqueias 5:2, que diz: "E tu, Belém Efrata, és posta entre as pequenas das milhares, de ti me sairá o que há de governar Israel, cujas as origens são desde os dias da eternidade, desde os tempos eternos." Então, os magos já conheciam isso. E com esse acesso que eles tinham das escrituras e também com o entendimento que eles possuíam de astronomia, então eles foram até Belém para então adorar o menino Jesus. Pois bem, os magos, né, nós não temos nenhum dado histórico aqui, mas os magos, subentende-se que eles viajaram da Pérsia para a Judéia, né, que era longe, né, de 1 a 2 anos de duração a viagem deles. Então foi de 1 a 2 anos. Então, partindo do princípio de que Herodes morreu no ano 4 a.C., e ele havia mandado matar crianças de 2 anos para baixo, no episódio de Mateus aqui nos descreve, na tentativa de matar Jesus, então Jesus pode ter nascido no ano 5 ou no ano 6 a.C. Mais provavelmente o ano 6 a.C., porque como eu li para vocês, Tertuliano, historiador romano, ele vai dizer que houve recenseamentos na Judéia entre os anos de 9 a 6 a.C., sob o decreto de César Augusto, quando Cêncio Saturnino era prefeito da Síria. Então, possivelmente, o ano do nascimento de Jesus é o ano 6 a.C. Eu até tenho uma obra aqui, esse livro, Uma Breve História do Mundo, do historiador australiano Geoffrey Blainey. Ele vai falar um pouco acerca do possível ano em que Jesus poderia ter nascido. Aqui na página 95, ali ele vai falar sobre Israel e ungido. Aqui na página 98 ele vai dizer o seguinte: Jesus nasceu
por volta do ano 6 a.C., de acordo com o calendário gregoriano usado hoje no Ocidente. Então aqui uma citação desse historiador australiano. Então ele afirma que Jesus ele havia nascido por volta do ano 6 a.C., ano que teve recenseamento na Judéia por ordem de César Augusto. Certo? E sobre o mês, como é que a gente vai descobrir em que mês Jesus nasceu? Nós não podemos aqui ser taxativo, né? Não podemos bater o martelo, não estou aqui dizendo que Jesus nasceu no ano 6, é uma probabilidade, é uma possibilidade mais sensata, né, de nós afirmarmos assim. O certo é que a gente pode bater o martelo no quesito de que Jesus não pode ter nascido antes do ano 4, aliás, depois, melhor dizendo, depois do ano 4 a.C., porque Herodes morreu nessa data. E Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, Herodes ainda era governador da Judéia. Agora, sobre o mês, a gente pode pegar alguma citação aqui de Lucas, capítulo 1. Um verso aqui de Lucas, capítulo 1, versículo 5, e também 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Juntando esses dois textos, a gente pode entender, e também pegando o calendário judaico, comparando com o calendário atual, entender em que mês ali, mais ou menos, Jesus nasceu. Não foi dezembro, né? Como já falei anteriormente. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Grava essa informação que ela é bem importante. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então aqui nós percebemos, nos dias de Herodes, né, mais uma vez aqui, Zacarias, quando estava no santuário, né, ali, ele era sacerdote, isso porque a sua mulher Isabel era descendente de Arão, porque só os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Zacarias trabalhava no turno de Abias. E o que isso quer dizer? Quando vamos a 1 Crônicas 24, a gente percebe que o rei Davi ele dividiu o sacerdócio em 24 turnos, para que o ano inteiro houvesse rituais no santuário. E cada turno trabalhava por 15 dias. Então, se cada turno pegava 15 dias, em um mês, então, era 2 turnos. E Abias, o turno de Abias era o 8º turno do ano. Lemos assim no verso 10, 1 Crônicas 24, verso 10. A 7ª a Acós, a 8ª a Abias. Então, o 8º turno dos 24 ao todo era o turno de Abias. Então, você pegando o calendário judaico, não o calendário agora, gregoriano, mas o judaico, a gente vai entender melhor. O calendário judaico ele começa no mês de Nissan, ou Abib, né, que para o nosso calendário gregoriano vai cair entre 16 de março a 15 de abril. Sempre assim, um mês ou outro, por causa do 29 de fevereiro. Então, se o ano começa no mês de Abib, ou Nissan, que equivale a março ou abril, 16 de março a 15 de abril, se contarmos ali 8 turnos, né, cada turno é 15 dias, então chegaremos ao 4º mês, a segunda quinzena do 4º mês do calendário judaico. Ou seja, nós chegamos à primeira quinzena do mês de julho, o mês 7 do nosso calendário. Então, o turno de Abias, que era nesse turno que Zacarias, pai de João Batista, trabalhava como sacerdote no santuário, era a primeira quinzena do mês 7, do mês de julho, ok? Pois bem, o que isso pode nos ajudar? A Bíblia vai dizer em Lucas também que Isabel ficou grávida após essa revelação dada a Zacarias pelo anjo Gabriel. Ela ficou grávida na primeira quinzena de julho. Contando 9 meses, você vai chegar na primeira quinzena de abril. O nascimento de João Batista aconteceu ali, então, na primeira quinzena de abril. A Bíblia também vai dizer, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, de que Maria ficou grávida de Jesus no 6º mês de gestação da sua prima, Isabel. Então, se João Batista nasceu na primeira quinzena
de abril, né, Maria ficou grávida de Jesus na primeira quinzena de janeiro, 6 meses depois em relação à gravidez de Isabel. Isabel ficou grávida na primeira quinzena de julho e passados 6 meses Maria ficou grávida, ou seja, em janeiro, na primeira quinzena de janeiro, Maria grávida de Jesus. Contando 9 meses, nós chegamos à primeira quinzena do mês de outubro, que no calendário judaico é o 7º mês, o chamado mês de Tishri. Então, o mais provável é que realmente Jesus nasceu na primeira quinzena do mês de outubro, certo? Então é importante, né, nós falarmos sobre isso. Não é caso aqui de salvação, não é determinante na salvação nossa, mas é apenas dados históricos dentro e fora da Bíblia que a gente pode, então, mencionar aqui para vocês, né? O dia, aí não tem nem como saber mesmo, certo? Mas o mês, provavelmente outubro, nos primeiros 15 dias, e o ano, provavelmente o ano 6 a.C., certo? Quero agradecer a sua atenção, espero que eu tenha conseguido explicar bem, de maneira bem clara, o tema de hoje e aguardo vocês para um próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito ainda, inscreve-se no canal, ative o sino, né, para que mais notificações cheguem para você, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.